aí? Os. Bom, hoje eu vou falar sobre o Dojokun, tá? Que eu ouvi um vídeo que um senhor falava a respeito do Dojokun, só que ele andou escorregando em algumas questões, por exemplo, questões relacionadas ao budismo, tá? Então eu vou fazer algumas correções aqui. Tentarei ser breve na medida do possível, tá? Primeiro vamos ditar o Dojokun. Dojokun. Hitotsu. Jinkaku kansei ni sotomuru koto. Hitotsu. Makoto no michi o momuru koto. Hitotsu. Doryoku no senshu o yashinao koto. Hitotsu. Heigi o omozuru koto. Hitotsu. Keki no yu o imashimuru koto. Esse é o Dojokun em japonês, tá? No vídeo em questão, o que eu estou criticando, tá? O youtuber, sei lá, esse faixa preta da JKS, ele veio falar assim que é bom aprender o Dojokun em japonês e recitar ele em japonês, para que quando vier um mestre japonês e ver toda a pataquada que a gente faz e tudo mais, que a gente possa impressionar, né, o japonês, fazendo esforço assim de falar japonês. E aí eu fico pensando assim, cara, tá legal impressionar o japonês, né, falando japonês, mas eu fico pensando assim, se eu, estrangeiro, escutasse um monte de gente falando português, que nem eu vejo assim, por exemplo, o pessoal da capoeira que pratica capoeira no Japão, cantando aquelas músicas, né, em japonês, em português, eu fico pensando, será que eles entendem? Né? Será que eles entendem o que estão falando? Será que eles sabem o que estão falando? Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum, cara, a gente falar em português. Japonês é só pra tentar impressionar japonês mesmo. Como o cara falou, impressionar japonês. Tá? Mas assim, eu acho que assim, às vezes eu escuto o pessoal falando o Dojokun em japonês, eu acho engraçado, cara. Eu acho muito engraçado porque falam do jeito que parecem uns cachorros rosnando. Na boa. Eu acho engraçado, tá? Não tem necessidade nenhuma de falar rosnando. Falar que nem os samurais do. Sabe? É meio estranho. É meio bizarro. Eu particularmente acho que não tem problema. Que o mais importante é a pessoa entender o que ela tá falando. Tá? Depois eu falo o Dojokun em português, mas no final do vídeo. Bom, no vídeo em questão que eu tô contrapondo, né? Essa de decorar o Dojokun e tudo mais e tal, que nem se decora a operação de matemática. Por favor, gente. Tu quer decorar o Dojokun em japonês? Quer decorar direitinho? Vai pronunciar direitinho? Problema teu. Isso é problema teu. Isso você decide. É contigo. Eu não vejo problema nenhum em falar em português. Tá? Se ainda tu vai decorar e não vai saber pronunciar, sabe? Jinkaku kansei ni tsotomuru koto. Se tu não vai saber pronunciar direitinho, sei lá. Né? Bom, decora, né? O problema é teu. Fica até o critério. Se tu acha mais bonito falar em japonês, o problema é teu. O Dojokun como é ensinado. Isso daí no minuto 4 do vídeo ele fala isso. O Dojokun como é ensinado, né? Nas academias. E aí ele faz uma alusão muito. Que eu acho um tanto. Eu não gosto muito desse tipo de alusão a comparar o dojo a um templo.
É um lugar de iluminação da ideia de que karatê tem uma religião inserida no meio aí. Enquanto que o karatê, na verdade, é uma arte marcial que não tinha esse fim e que nunca teve esse fim. Tá? Apesar da gente cumprimentar fotinho lá do sensei, cumprimentar, fazer toda aquela cerimônia de o hitsurei ou zarei, né? De fazer o cumprimento final, inicial, comprar cumprimentar uma foto, fazer uma homenagem aos antepassados, né, do karatê. Gente, chamar o dojo de templo, pra mim forçou, tá forçando. Tá forçando, não dá pra misturar, não mistura religião. Às vezes a pessoa que entra dentro do dojo, ele tem uma religião. Ele tem uma religião, ele já pratica uma religião. Então, se você vai ficar ensinando karatê como se fosse religião, né? Isso beira a... Eu não gosto muito disso daí. Eu não vejo a coisa desse jeito, tá? Pode até ser uma filosofia de vida, mas uma religião, né? Então não dá pra misturar as coisas, tá? A única arte marcial Budô que tem uma religião, que tu sabe que tem uma religião, aliás, tem duas, né? Que tem uma religião, mais ou menos alguma coisa religiosa incutida no meio, é o Sorin Kempo, que realmente eles têm uma linha budista, bem forte, bem marcante, porque o fundador era budista. E o Aikido. Mas mesmo assim, aqui no Ocidente, isso daí não fica tão evidente, porque tanto no Sorin Kempo quanto no Aikido, essas coisas não são tão relevantes no Ocidente. Por quê? Porque eles sabem que no Ocidente cada um tem uma crença, cada um tem a sua religião. Então eles visam mais a arte marcial mesmo, a arte marcial como arte marcial mesmo, sabe? Não com esse fundo religioso. Agora, se a pessoa quiser levar pro lado religioso, então que assuma, tá? Assuma, mas também não incomoda ninguém. O lema do karatê não é religião. Ah, tá. Aí lá no minuto 4:55, ele veio comparar, falou a frase infeliz de dizer que o budismo no Japão é como o cristianismo, né? Errou de novo, porque são duas bases filosóficas diferentes. Elas têm, né, uma tem, o cristianismo, ela tem bases filosóficas abraâmicas, né, das religiões abraâmicas, né, que é a mesma do judaísmo, até mesmo do islamismo, tá? Então uma não tem nada a ver com a outra. O budismo, ele parte de outro princípio, que o budismo ele vem da Índia. Então a base, ele surgiu, né, de todo um pensamento, né, que o hinduísmo foi a base, né? Que é o samsara, que isso é coisa do hinduísmo, né? Vidas cíclicas, enfim. Não vou dar aula de budismo aqui para vocês, tá? Porque não é essa a minha função, tá? Eu atribuo isso, sabe o quê? Ao fato de que aqui, como a gente tem um pensamento, uma linha de pensamento baseada na religião, no pensamento judaico-cristão, a gente tem por base religiosa, né, a crença judaico-cristã. Então, o que vai acontecer? A gente vai comparar qualquer outra religião por esta base. É o que a gente conhece, né? É o que a gente tem por base do nosso conhecimento. Então, a gente vai pegar esta base e vai querer comparar com as outras. Quanto que não dá. Não dá para ficar comparando religiões diferentes, frutas que não são da mesma árvore.
Agora, que as duas têm princípios, tanto o cristianismo quanto o budismo têm princípios e tem, digamos assim, dogmas, as duas têm. Mas cada uma teve as suas origens. Tá? Então não dá para comparar as duas e dizer que as duas são iguais. Ah, tá. Além do cara comparar, dizer que cristianismo e budismo são parecidos, né? O que é realmente não dá pra aceitar isso daí, porque eu quis, sinceramente, quando eu escutei isso, eu quis parar de ver o vídeo. Mas eu disse, vou continuar vendo pra ver o que ele falou, mas se ele justifica isso. Mas o problema é que piorou a situação. Porque daí depois ele veio dizer lá no minuto. No minuto 9 e 14, né, minutos. Ele veio falar como surgiu o Dojokun. Gente, existem várias versões de como surgiu o Dojokun, tá? Uma delas diz que o Dojokun é uma compilação do Nidikun criado pelo Funakoshi. E depois, dizem que foi o Nakayama que criou o Dojokun, tá? Eu não vou dizer quem é que falou isso, tá? É um cara aí que faz vlog, tem canal no YouTube, o cara assim, pessoal, ó, né? Mas a outra versão diz que foi um outro, né? Ainda no século XVIII que fez o Dojokun, que seria o Kanga Sakugawa. Kanga Sakugawa, tá? No século, lá na metade, ele viveu da metade do século XVIII até o início do século XIX, tá? E ele teria ido para a China, aprendido algumas técnicas, né, do chanfá chinês, do garça branca, e teria voltado e criado uma escola de arte marcial em Okinawa. E como ele gostava muito, né, de códigos de ética e tudo mais e tal, ele teria criado o Dojokun. Agora, não existe assim, digamos assim, uma prova cabal, porque não sei se você sabe que o karatê por muito tempo ele foi transmitido via de aluno para discípulo, né, sem coisas escritas. Tinha até um texto que se chamava Bushindi, não. Esqueci o nome do texto, cara. Daqui a pouco eu lembro o nome do texto, tá? Mas não é Bushindi, Bushindi é uma outra coisa. É um templo que tem lá em São Paulo, da Sotozen. Tá, mas daqui a pouco vem à minha mente o nome desses escritos aqui. É que às vezes me foge as coisas da cabeça, eu não anotei isso daí. Então, voltando, né, ao roteiro aqui, lá no minuto 9 e 47, eu não sei se ele confundiu Siddhartha Gautama com o Bodhidharma. Eu acho que ele confundiu com o Bodhidharma, que dizem que também tem uma versão que diz que Bodhidharma é que criou o Dojokun. Não. Gente, em primeiro lugar que Bodhidharma é uma figura lendária, que eles nem sabem se ao certo existiu o Bodhidharma. Se não foram vários mestres, né? Historicamente diz que tiveram duas pessoas que chamaram de Bodhidharma.
Mas eles não sabem direito quem foi essa pessoa, tá? Mas dizem que ele teria fundado a linhagem Shan, que é a mesma da Zen, tá? Que deu origem ao Zen depois. E que os Shaolins, né? Os Shaolins eram budismo Shan, tá bom? Era um templo do budismo Shan. E Siddhartha Gautama, na verdade, é o que no budismo chamam de Shakyamuni Buda. Ou seja, Buda fundador, é o cara que fundou o budismo, o que criou, né, toda a filosofia budista. O que teria ficado lá embaixo da árvore Bud, um tempão, esperando, sabe, isso iluminado e tudo mais. Existem 5 preceitos budistas e eles não são o Dojokun, tá? Eles não têm nada a ver com o Dojokun. O Dojokun é outra coisa, completamente diferente. E aí ele veio falar que desses 5 preceitos, eles foram compilados de 20 outros preceitos budistas, né? E eles foram compilados até chegar o Dojokun. Não, gente. Não, o cara, eu não sei o que o cara fez, se ele confundiu Nidikun com... Eu não sei, cara, o cara falou bobagem, tchê. Bobagem. Como é que o cara fala uma coisa dessa, faixa preta JKS? Cara, eu já falo assim, ó, não sabe o que tu tá dizendo, não fala. Não fala, porque daí eu vejo que é achismo e eu não continuo vendo o vídeo. Tá? Acontece que quem não sabe, quem vai procurar um vídeo desse e encontra um vídeo desses, ele vai achar que isso daí é verdade e vai achar que é e vai ficar falando isso daí como lei com algo escrito, uma lei talhada em pedra. Ah, não, porque o Dojokun ele é preceito budista. Não tem nada a ver, cara. É mais fácil o Dojokun ter saído do Bushido. Então, aqui, ó, vou citar os 5 preceitos budistas, tá? Os principais. Esses preceitos budistas você aceita quando você aceita o budismo como religião, tá? Você faz uma cerimônia para assumir os preceitos, né? Na Soto Zen, essa cerimônia se chama Jukai. E aí tu costura, né, um mini manto budista com 16 pedaços de retalho. Você costura esse manto budista, faz a cerimônia de Jukai. Nessa cerimônia você aceita os 5 preceitos budistas e começa a trilhar, né, o caminho budista. Tá? E claro, isso não é uma iniciação de monge, que a iniciação de monge é uma outra cerimônia, que eu não vou falar aqui. Também não anotei que cerimônia é essa, tá? Não vem ao caso aqui. Então, os 5 preceitos seriam: não matar, não tomar o que é dos outros, ou seja, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir ou não faltar com a verdade e não entorpecer a mente, ou seja, não se drogar, não... Agora eu quero ver o que isso daí aqui tem a ver com Dojokun. Algumas coisas tem a ver com Dojokun. Tu pode ver aqui que tu pode até encaixar com o Dojokun, mas não tem nada a ver com o Dojokun, cara. Da onde os 5 preceitos budistas têm a ver com Dojokun? Nada. Nada. Viajou na maionese, querido. Ah, tá. Tá, aí o vídeo continua, ele falando e falando e falando. Olha, gente,
Eu acho que o Dojokun é bem claro e bem objetivo. E ele tem que ser claro e tem que ser objetivo, porque esse é o fim. Se a coisa está sendo compilada em 5 normas, em 5 objetivos, ela tem que ser clara, ela tem que compilar tudo aquilo que tu tem que saber. Sabe? Qualquer coisa que tu ficar divagando sobre isso, meu filho, é dedutível, né? Quando que tu fala pra pessoa criar um intuito de esforço, ela vai ter que se esforçar, não é? Tudo. Então eu acho que o Dojokun tá muito bem claro. Tu não tem que ficar que nem um, né? Ficar, a não ser que tu queira, bom, explicar para uma pessoa muito burra. E nesse minuto, né, daí ele começa a divagar sobre isso e tal. Lá no minuto 25 e 15, né, é, ele compara o karatê a uma religião. Gente, eu não gosto de misturar alho com bugalho. Não gosto de falar que karatê é quase uma religião. Apesar de algumas pessoas se comportarem como tal, como fanáticos religiosos, que são os budoquinhas, né? Que eu chamo de budoquinha. É aquele cara que só fica dando conta do budô dos outros e não cuida do seu próprio budô. E não enxerga o próprio rabo. É aquela pessoa que mais presta atenção nas falhas alheias e não vai corrigir as suas coisas e não vai lá treinar e aperfeiçoar a cada dia, tá? Então, assim, não faça isso. Ele falou em rezar o Dojokun. Rezar. Rezar o Dojokun. Não, tu dita Dojokun. Tu não reza o Dojokun, meu filho. Rezar é Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco e tal. Eu posso até falar aqui uma reza budista também. Om Nanori Kyasoaka, Om Narori Kyasoaka. É um mantra. Isso é rezar. Tá? Rezar tem um fundo religioso no meio. É algo mais, é algo que exige fé, crença, fé. E Dojokun é só um código ético, ético, sabe? É só um código ético. Só isso. São só 5 princípios. Bom, por que 5 princípios? Por que 5 princípios do Dojokun? Eu não sei por que cargas d'água os japoneses gostam, tá? Do número 5 para esse tipo de coisas, tá? Eu não sei se é baseado no budismo, que tem 5 preceitos, tá? Principais, ou se é alguma, não sei. Ainda vou investigar por que 5, porque isso me chama muita atenção. Porque o código do guerreiro, do Bushido, são 5 os principais. Tem uma também que é os 5 S's, né? Do controle de qualidade que se usa muito nas empresas. Que é o Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, né? Que é muito usado para controle de qualidade nas empresas. Também é em número são 5 princípios. E o Dojokun também são 5 princípios. Eu tenho por mim que aí é o que eu acho, tá? Não tirei isso de lugar nenhum e eu deixo bem claro isso daí. Que número 5 é mais fácil tu pegar 5 coisas. Ter 5 coisas como princípio. E o Dojokun, que a gente conhece no Shotokan, não é o único Dojokun usado no Karatê.
Pelo que eu saiba, pelo que eu vi, né? O Shoriji Kempo, por exemplo, ele tem tem outros códigos, assim, mais assim, pro lado do budismo mesmo. Esse sim, eu posso dizer que é, pode ter influência do budismo, tá bom? Com certeza tem. Tem uma linha de Goju-ryu. Deixa eu ver qual a linha aqui. Goju-ryu do mestre Eiichi Miyazato. Tá? Que eles têm um Dojokun deles. Diferente do nosso, do Dojokun, que geralmente tá lá no... Eu não sei se no Shorin-ryu também tem, é o mesmo do Shotokan, tá? É diferente do Shotokan. O Kyokushin também. Outro dia eu entrei numa academia de Kyokushin e vi o Dojokun deles. Era diferente do Shotokan. Então não é, o Dojokun como a gente conhece, ele não é, digamos assim, o igual para todos os estilos de karatê. Às vezes muda um pouquinho, alguma coisa muda. Tá? Eu já vi Dojokun com 7 princípios. Mas geralmente o que a gente vê é 5, tá? Bom, o que eu atribuo a isso? Esses erros, né, grotescos, assim, que às vezes acontecem, né? E das pessoas falarem bobagem, falarem mais ou menos coisas assim que não... Eu acho assim que as pessoas têm que evitar o achismo, tá? Se basear em achismos para fazer nos seus argumentos, porque as pessoas teriam que pesquisar mais, teriam que correr atrás da informação e não só falar o que acham. Ainda o cara me termina o vídeo, o que eu sei, o que eu não sei. Não, tu não sabe nada, meu filho. Muita coisa aí tu não sabe, muita coisa aí tu tem que admitir que é achismo. E tu achou que é assim, ou tu pesquisou muito mal, ou não sei o que aconteceu. Falou bobagem. Tá? Engana, pode enganar quem não conhece, pode enganar quem não... Outra pessoa também que acredita em qualquer coisa e não vai checar as fontes, tá? Mas pegou uma pessoa que entende um pouco do assunto que está sendo abordado, por exemplo, eu vi que o cara começou a falar bobagem do budismo. Aí eu vi, peraí, tem alguma coisa errada aí, vamos ver. Aí, realmente, tem que corrigir, porque se fica por isso mesmo, a pessoa sai espalhando, espalhando, espalhando. Aí depois tu chega pra um maluquinho desses, que ouviu errado, e aí vai tentar corrigir. Ah, mas o professor tal me falou que era assim. Ele é faixa preta há não sei quantos anos. Tudo bem, ele é faixa preta, mas eu não sei de onde que ele tirou isso daí. Só pode ser da mente dele. Ou daquele outro japonês lá, eu tirei do... Esquece. Olha o respeito acima de tudo. Bom, gente. Era isso que eu tinha que falar. Desculpe se vocês ouviram alguma trovoada, alguma coisa assim, porque o tempo tá ruim aqui na minha cidade. E aqui é assim, né? Quando dá pra chover, é uma semana chovendo. A gente vira sapo. Bom, era isso que eu tinha que falar. Ah, tá. Eu fiquei de falar o Dojokun em português, tá? Primeiro, criar o intuito de esforço. Primeiro, esforçar-se para a formação do caráter. Primeiro, apoiar o caminho da razão. Primeiro, respeito acima de tudo. Primeiro, conter o espírito de agressão. Eu não sei se eu
Se eu repetir, tá, gente? Ó. Criar o intuito de esforço, cuidar para a formação do caráter, apoiar o caminho da razão, respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão. Beleza? Então pratique o Dojokun. Agora, outro dia eu digo como é que você pratica o Dojokun, tá? Não precisa ficar repetindo ele o tempo todo que nem um papagaio. Em japonês. Basta praticar no dia a dia. Entendeu? Já é um bom começo. Osso.